Fala galera, beleza? Mais uma aulinha hoje do nosso YouTube e continuando, né, o nosso projeto de barbeiro. Na última aula, a gente terminou, né, de fazer a parte de alterações, onde já fez o atualizar e o excluir. E eu também falei para vocês que eu ia falar, né, com o proprietário para pegar mais algumas ideias, para ver qual é o direcionamento que ele queria do sistema. E no fim, a gente concluiu que a gente vai fazer sim aqui a parte de usuário comum e usuário ADM. E para isso, então, a gente vai fazer algumas alterações já na nossa tabela de usuário, né? A gente vai modificar também na hora de incluir um usuário, que é a nossa procedure, né? Então a gente vai ter aí algumas alterações a fazer. Beleza? Então, bora lá. Dentro aqui do nosso banco de dados, eu já abri, né, a Procedure e já deixei a alteração feita. Se vocês olharem o antigo, né, como que elas estavam? Ela estava sem esse cara aqui, ó, sem essa nova variável aqui, que agora eu estou passando, né, um ADM como um inteiro, beleza? Mas eu ainda não fiz, né, a questão da alteração da tabela. Então, dentro da tabela de usuários, né, se eu der um select aqui, ó, a gente tem quem? O ID, o login e a senha do cara, mas a gente não sabe se ele é ou não usuário comum ou um usuário administrador, tá? Então, para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um campo na minha tabela, tá? No qual ele vai se chamar ADM usuário e eu vou deixar esse cara como default 1. Então, toda vez que ele for 1, ele vai ser, né, um ADM, beleza? Vamos concordar que vai ser assim. Entretanto, por que que eu tenho default aqui, tá? Porque como a gente já tem a nossa tabela e ela já está populada, eu tenho que colocar um número padrão de inserção para os valores aqui, tá? Então, quando eu adicionar esses caras aqui, né, e dar um select agora, ó, perceba que ele adicionou para mim toda uma coluna de 1, tá? Então, já uma aulinha de SQL, o que que eu fiz? Eu alterei a minha tabela de usuário, adicionei uma coluna do tipo inteiro e esses valores, por default, tá? Vai receber o valor 1, beleza? E ele também, claro aqui, é not null, ou seja, eu preciso, toda vez que eu fazer a inserção de um campo, né, de um registro aí, eu tenho que ter esse cara, beleza? Então a gente vai fazer assim, todos os usuários que terão um vai ser administrador e todos os que terão dois serão aí usuários comuns, beleza? Então, feito aqui, a gente já alterou, né, a nossa tabela de usuários. E eu também vou aproveitar a oportunidade e já vou criar uma tabela de parâmetros, tá? Essa tabela de parâmetros ela vai servir como uma espécie de controle de telas. Vamos por assim. Com a medida que a gente for mexendo, vocês vão entender melhor. É onde a gente vai ter, né, as permissões de usuário, onde cada cliente vai poder, né, mexer nessa tela, naquela tela, enfim. Beleza? Então eu já vou criar aqui a minha tabela de parâmetros, tá bom? E vou deixar ela aqui criada. Então se eu clicar aqui, tb parâmetros, né? A gente já criou, então, o nosso tabela de parâmetros. A gente vai ter um valor só para essa tabela, porque a gente vai só modificar um campo. Por exemplo, a quantidade de dias vai ser quantidade de dias não, né? Vou ter que alterar ali depois. Nem pensei na hora, mas não é quantidade de dias. É quantidade de indicações, né? Vamos colocar aqui. Alter. Vamos fazer melhor aqui, ó. Vamos dar um drop nessa tabela. Drop table de parâmetros, né? A gente acabou de criar, não tem nada. Então a gente consegue dropar, né? Então você dá um select aqui, ó, ela já não existe mais. Sendo que ela não existe mais. E agora eu consigo trocar aqui então, né? Quantidade de indicações que o cara faz para ele ganhar aqui. Quando eu crio agora sim eu tenho.
que esses caras vão receber? Bom, a quantidade de indicações vai ser a quantidade, né, que o nosso cliente escolher para fazer a questão das promoções dele, beleza? Já essa tela aqui, né, essas outras colunas serão com relação aos nossos formulários, né? A gente dá o play aqui, ó. A gente tem praticamente só 3 telas dentro do nosso cadastro, né? Que é o alterações, o cadastro de clientes e o cadastro de usuários por enquanto. Então, por isso que aqui, né, eu deixei dessa forma. Então, se o cara estiver marcado como sim, ele consegue enxergar. Se ele não consegue enxergar. E assim a gente vai tendo uma ideia aí de controle, né, de permissões de usuário. Beleza? Então, nós já criamos aqui a nossa tabela, né? Alteramos a de usuário e agora eu vou alterar a minha procedure, né? Alterando a minha procedure aqui, né? Eu já tenho a alteração feita e agora gera um problema, porque na nossa aqui tela de usuários, quando ele faz o save, ele não busca o parâmetro de senha, né? De senha, perdão, de ADM. Então a gente tem que passar esse cara agora. Só que para isso, a gente vai vir lá no data módulo e vamos atualizar, né, o nosso componente. Então, insere usuário. Vamos dar um play aqui. Vamos ver se ele já, em parâmetros, ele já fez aqui, ó, né, a captura do novo código. Ah, Jéssica, o que você fez para atualizar? Eu vim aqui e tentei ativar ele, ó. Aí ele pede um valor que ainda não existe, tá bom? Então a gente vai vir aqui na tela agora, né, de usuários. E dentro da tela de usuários, a gente tem que colocar alguma coisa agora que faça referência, se é administrador ou não. Então, eu vou colocar aqui uma coisa bem tranquila, que é um checkbox, tá? Check. Deixa eu colocar box. Vamos ver se ele vai me dar um checklist. Não estou sabendo escrever checkbox. Ah, listbox, checkbox aqui, tá? Vou deixar do lado aqui da senha e vou escrever aqui no caption ADM. Vamos deixar administrar. Vamos aumentar esse, né? Esse cara. Aqui no fonte. Web, fonte. Vamos deixar no nosso padrãozinho 10. Vou deixar negrito. Vamos ver se fica legal. Ficou, né? Meio esquisito, grandão, né? Então vou deixar só ADM mesmo. ADM. Então, toda vez que ele clicar esse cara aqui, né? Vou fazer assim, ó. Deixar esse cara mais pra cá. Aí. E aqui. Puxar um pouquinho mais. Beleza? Vamos deixar ele aqui. Então, o que a gente vai falar lá? Ó? Toda vez que esse cara tiver checado, ele vai passar 1 para nossa instrução. Beleza? Então, bora lá. A gente vem aqui e no parâmetro by name, a gente vai fazer, ó, if, se o nosso parâmetro, perdão, se nosso, vamos dar um nome, né? Nosso componente que a gente não deu, vou colocar aqui no name checkbox ADM. Então, se o checkbox ADM ponto checked for igual a true, begin end. O que eu vou fazer? Eu vou fazer meu parâmetro ponto value receber o que?
o valor de 1. Lembra que o nosso valor de 1 é padrão, né? Toda vez que ele for 1, ele vai ser, então, um funcionário, né? Um usuário administrador. Caso contrário, else, o nosso não é senha, eu sei, eu vou trocar ali depois. Vou colocar um begin, um end aqui, né? Senão vai entortar tudo. Vamos ali no data model para lembrar o nome do nosso parâmetro, né? Aqui, arroba ADM, vamos lá, arroba ADM, e aqui vai receber, tá? Feito isso aqui, então, a gente já consegue visualizar, né, se deu certo ou não. Vamos lá testar. Então, ADM1, vamos vir aqui na nossa tela de usuários. Vou fazer aqui Luca Alberto. Vou colocar a senha de 1 e 1 e vou colocar o ADM. Quando eu salvar, cadastro feito com sucesso. Vamos ver aqui agora, né, no nosso banco, se ele está entrando certo. Select switch to from DB. Usuário, Lucas Alberto 1. Vamos fazer agora outro, sei lá, vamos fazer Luciana Amaral. Também senha 1, senha 1. E vamos tirar aqui o ADM e vamos salvar. Quando a gente salvar, salvo com sucesso. E agora a Luciana, né, tem que ser com o valor 2. Então aqui a gente já tem um usuário comum e um usuário, né, do tipo aí administrador já configurado. Beleza? Então, as alterações aqui já estão prontas, né? Se a DM não ficou muito bem colocado, acredito que tivesse colocado aqui na frente. Vamos colocar ele ali na frente, vai ficar mais estético, né? Diminuir um pouquinho aqui assim, ó. Colocar aqui. Login geralmente nunca é cumprido, né, gente? Então, acho que cabe dessa forma aí. Dar uma diminuída nesse formulário para dar uma alinhada. Vou salvar. Então, o que a gente fez aqui hoje? A gente fez, né, a alteração da questão de usuário ser ou não um administrador do sistema. A gente adicionou, né, esse campo e também criou a tabela de parâmetros para que a gente possa futuramente estar usando. A gente vai ter que usar, vamos fazer isso já nessa aula, né, que é também na hora de atualizar aqui esse cara. Então, o que a gente vai ter que fazer? Na tela aqui de login e senha, a gente vai ter que ter a mesma ideia lá. Então, vou pegar um check aqui, um checkbox, e vou colocar ele num lugar que fique bacana aí para a gente poder mexer. Vou colocar aqui do lado da senha, a gente vê se fica caption DM e vou colocar um fonte de negrito 10. Beleza? O ruim aqui é que a imagem, né, vai ficar um pouco ruim de enxergar. Então, deixa eu ver se a gente acha aqui uma questão de borda, de bevel no caso, né? A gente não vai ter essa opção nesse componente. Nesse componente a gente não vai ter. Bom, vamos deixar ele aqui do lado do repete senha mesmo, tá? E vamos adotar aquela mesma ideia, né? Só que para isso gerou um outro problema. É que na hora de também de atualizar, a gente tem que passar esse cara. Então, eu vou vir aqui no atualiza uso,
e vou modificar ela. E aqui também vou passar um @adm do tipo inteiro, né? E aqui vou passar o meu adm uso igual adm. Vamos dar um select na tabela só para ver se esse é o nome do campo mesmo. Usuário. É isso mesmo, adm uso. Então, a gente já ajustou também a nossa procedure, né? Vou executar. Perfeito. Aqui no banco de dados já fizemos alterações. Se a gente vier no data model, vamos procurar o atualiza usuário. Se a gente vira no parâmetro, ó, a gente não está com ela, né, ainda atualizada. Então, o que a gente faz para atualizar? Clica nela, vem aqui no começo e ativa. Quando a gente ativar, ó, voltar nos parâmetros, a gente tem agora a nossa variável, tá? É porque a gente tenta forçar ela a ligar e ela reconhece, né? Ela atualiza, tá bom? Então, feito isso, a gente já tem a atualização daqui, a gente tem que atualizar agora aqui. E como é que a gente faz? É a mesma coisa. A gente vai vir, né, dentro das alterações, dentro aqui, pega esse cara e vamos dar um nome de checkbox ADM. Então, Ctrl C, code. Vamos pegar lá já, né, o usuário para facilitar a nossa vida. Vou dar um default aqui. Do usuário, salvar. Já vou pegar aquele if lá, né, que é o mesmo que a gente vai adotar. Aqui em alterações, atualizar. Então a gente vai procurar, né, o item aqui e vamos dar um novo parâmetro aí para nossa procedure, certo? Então a gente atualizou lá, vamos ver agora se vai dar certo. ADM. Ah, eu esqueci de colocar no lugar lá, né? A tela. Esqueci de colocar no lugar na tela. Ajustar aquilo ali. Ajustar aqui. ADM. Vou colocar o usuário. Temos o ADM. Quando eu clico aqui, uma coisa que a gente não colocou, né? Que se ele for de fato aqui usuário, né? Ele não está mostrando, tá? Mas ok, vamos deixar aqui sem marcar e eu vou atualizar. A gente sabe que o ADM ele é 1 e vou atualizar. Senhas diferentes, ótimo. Vou atualizar e a atualização feita com sucesso. Se a gente vir aqui agora e dar um select, o nosso ADM tem que virar 2, né? Asterisco from tb usuário. E olha lá, e virou 2. Vou atualizar de novo, só que agora vou marcar, atualizar, sim, atualizado com sucesso. E eu vou fazer de novo um select aqui para ver se ele alterou. Ah lá, tá atualizando bonitinho. Beleza, gente? Então, com isso, a gente já ajustou, né, a tela de questão de usuário comum e usuário administrador. E também já alteramos as procedures e processos de banco de dados que são responsáveis por isso, né? E na próxima aula aí a gente dá seguimento, beleza? No mais, eu peço para vocês o de sempre, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o canal para que a gente possa continuar aí fazendo esses vídeos para vocês, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo aí o meu curso de Delphi para iniciantes. Para você, se tiver alguma dúvida aí sobre algum tipo de conceito, sobre algum probleminha com Delphi, você consegue sim fazer um projeto como esse aí que a gente está fazendo. Beleza? No mais, eu agradeço muito a audiência de vocês e até a próxima.